Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a jornada do herói, que é um tipo de construção de narrativas onde o protagonista, ou seja, o herói, ele vai passar por várias etapas nessa história, ele vai viver aventuras, ele vai ter muitos aprendizados, ele vai contar com a ajuda de outras pessoas, ele vai encontrar muitos inimigos pelo caminho, até ele conquistar um objetivo, ou cumprir uma missão. E sempre no final desse objetivo, dessa missão, ele vai estar transformado, Ele não vai ser o mesmo personagem que começou a história, Durante todo esse caminho aí ele vai aprender muita coisa e a ideia é que o leitor aprenda e vá amadurecendo junto com os ensinamentos vindos dessa jornada desse herói, Por que eu vou falar sobre isso com vocês? Eu vou começar agora um projeto gratuito lá no meu Instagram, que na verdade vai ser no Instagram e vai ser aqui também, que vai ser a Jornada do Leitor, que é um projeto que eu criei aí nos últimos meses, eu vim pensando e estudando bastante para fazer esse projeto, que é uma forma de ajudar vocês a se encontrarem dentro da literatura, porque eu venho recebendo muitos pedidos de ajuda no sentido de eu quero começar a ler, eu quero incentivar meu marido, minha mãe, meu filho a ler, sabe? Como que eu faço isso? Me pedindo dicas de livros para cada um. Só que é muito difícil você dar uma dica específica para cada pessoa, porque vai depender muito, tem vários tipos de livro, tem várias formas de você incentivar a leitura ou de você incluir a leitura na sua própria vida, vai depender da sua rotina, vai depender das suas características, dos seus gostos. Então eu teria que analisar um por um para tentar ajudar. Eu até tento, eu faço umas perguntas para ver se eu consigo indicar um livro ou outro, mas eu pensei numa forma de ajudar de fato essas pessoas que querem mesmo tanto começar a ler, criar o hábito da leitura, as pessoas que querem também aperfeiçoar esse hábito da leitura e as pessoas que querem apenas manter o hábito, porque pode parecer que o mais difícil é começar o hábito, mas eu acho que o mais difícil é manter o hábito. E a nossa Jornada do Leitor vai te ajudar exatamente nisso. Então, um programa de 12 encontros, como eu falei, completamente gratuito, com o intuito de te ajudar de verdade a aperfeiçoar, a sua relação com a literatura, que vai ser uma jornada mesmo de autoconhecimento, que vocês vão descobrir ao longo dessa jornada seus pontos fortes, para que vocês possam aprimorar ainda mais esses pontos fortes, para que vocês possam fortalecê-los. Vocês vão conseguir identificar os seus pontos fracos para que vocês possam resolver esses problemas que venham surgir. Vocês vão aprender a lidar com ressaca literária, enfim. É um projeto bem completo que hoje, às 8 horas, vai ter a live de apresentação desse projeto lá no Instagram. Então eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram, se você quiser participar desse projeto. Esteja lá nessa live de 8 horas que eu vou explicar todos os encontros, o tema de cada encontro. Ele vai ser baseado na Jornada do Herói, Então, por isso que se chama Jornada do Leitor. Serão os 12 passos da Jornada do Herói que eu vou explicar nesse vídeo aqui, só que aplicadas à vida do leitor. Vão ser coisas que vão ajudar o leitor a fazer esse caminho dentro da literatura, entendeu? Então, estejam lá hoje às 8 horas, daqui a pouquinho, porque provavelmente esse vídeo aqui vai atrasar, porque tá uma loucura esse início de Jornada do Leitor, mas estejam lá, porque vocês não vão se arrepender, tá tudo feito com muito carinho e eu vou adorar ter vocês comigo nesse projeto, tá bom? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a Jornada do Leitor, Só que a Jornada do Leitor, o início mesmo, o start da Jornada do Leitor, foi através do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. E nesse vídeo antigo eu expliquei todos os passos, eu acho que são 17 passos do Joseph Campbell, e eu expliquei todos esses passos. Então, se você quiser ver essa Jornada do Herói do Joseph Campbell, que na verdade ele colocou o nome de Monomito, vai lá assistir esse vídeo. Eu vou deixar linkado também, caso você queira assistir. Eu acho que é um bom complemento. Hoje, aqui nesse vídeo, eu vou explicar os 12 passos da Jornada do Herói que o Christopher Vogler ele criou através do livro A Jornada do Escritor.
Então vão ser esses 12 passos do Vogler que a gente vai aprender aqui hoje quais são esses 12 passos do herói, que é o que a gente usa mais mesmo hoje em dia, mas começou, né, a estrutura original, vamos dizer assim, é a que eu expliquei lá no outro vídeo. Mas hoje em dia a gente costuma usar aqui a estrutura do Vogler mesmo, e a gente usa não só na literatura, né, em vários formatos. Então a gente tem dentro da literatura, né, a gente pensa logo Jornada do Herói, a gente pensa em fantasia, né, e tem muitas, as fantasias normalmente elas são Jornada do Herói. Então a gente tem Harry Potter, a gente tem Senhor dos Anéis, são jornadas do herói clássicas, né? Clássicas no sentido de bem claras, são jornadas do herói, ponto. Mas a gente tem também os grandes épicos, né? Como Odisseia também. A gente tem outros livros dentro da literatura, O Sol é para Todos, por exemplo, tem uma construção de jornada do herói ali no meio também, porque a jornada do herói ela não precisa seguir todos os passos exatamente na mesma ordem, ela é uma estrutura que você pode modificar de acordo com o que vai caber ali na sua história, né? Claro que não despersonalizar a jornada, né? Mas se você quiser fazer algumas modificações, pode. Tem histórias de heróis mesmo, né? Heróis da Marvel, tipo o Homem-Aranha, por exemplo, é um tipo de jornada do herói também. Mas aí a gente encontra muito em filmes, séries, Breaking Bad, né? É um tipo de jornada do herói, Toy Story, O Rei Leão, Matrix, enfim, a gente tem vários tipos aí de jornada do herói. Eu vou citando os passos, eu vou falando os passos para vocês agora e vou citando exemplos também de cada passo onde que você encontra em obras de ficção, tanto livros quanto filmes, para que fique bem claro para vocês o que é e como se dá essa jornada do herói. Então assista o vídeo aqui e depois já corre lá, se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá e 8 horas eu espero vocês na nossa live de apresentação da Jornada do Leitor, que vai transformar a sua vida. Então o primeiro passo da Jornada do Herói do Vogler vai ser o mundo comum. O mundo comum é a vida comum do personagem, né? É como ele vai se apresentar pra gente antes da aventura de fato a conhecer. Isso vai servir para que a gente entenda, né, as transformações que vão acontecer nesse personagem, para que a gente veja como ele era agora e para que a gente entenda como ele ficou depois de ter vivido toda essa jornada, né? Aqui a gente tem os inícios das histórias mesmo, né? Então é o Frodo lá no condado antes do Gandalf dizer para ele que ele tem que levar um anel, né, para ser destruído. A gente tem o Peter Parker como um estudante comum antes dele ser picado pela aranha. Então isso daí é a parte do mundo comum da jornada do Vogler. O segundo passo é o chamado à aventura, que é quando aquele personagem ali vai descobrir que existe um outro mundo, né, diferente daquele mundo comum dele, e ele vai ser chamado a ingressar nesse novo mundo. Então, como exemplo, a gente tem quando o Hagrid vai lá entregar a carta de Hogwarts para o Harry, é essa parte, né, do chamado à aventura. A gente tem em Matrix também, quando o Neo recebe a primeira mensagem sobre a Matrix, né, o Wake Up Neo. Então a gente também tem essa parte do chamado à aventura. O terceiro passo é a recusa do chamado, que é quando o herói, né, quando ele se vê de frente com esse novo mundo e é chamado a ingressar nele, ele vai relutar. Ele vai primeiro se negar a entrar ali, às vezes ele nem se nega efetivamente, né? Mas ele fica de fato relutante, meio pensando se não é melhor ficar na vida comum dele, né? Esse momento, essa etapa é chamada de recusa ao chamado. A gente tem isso quando o Luke Skywalker, ele nega ajudar a princesa Leia. A gente tem isso quando o Bilbo, em O Hobbit, ele também fica relutante em sair junto com a comitiva dos anões. A quarta etapa é o encontro com o mentor, que é o momento que o nosso personagem ele vai encontrar com alguém mais sábio ou mais experiente, ou alguém que vai ajudar esse personagem de alguma forma a seguir o seu caminho, seja dando dicas, né, seja passando seus ensinamentos para esse personagem, seja entregando algum objeto que vai ajudar ele nessa jornada, né? Esse é o encontro com o mentor.
Então a gente vai ter isso, por exemplo, em Nárnia, o Aslan é o grande mentor, né? Então em todas as histórias, apesar de variarem ali os protagonistas das histórias, em algumas delas, né? O Aslan vai ser sempre o mentor daquelas crianças que vão ali para Nárnia, né? E olha que curioso, quando eu falo que a gente pode subverter essa ordem da jornada do herói, a gente pode mudar um pouco as características, você não precisa seguir, né? Sempre tem os autores mais inovadores. Em Mulan, o mentor da Mulan é o Mushu, que é um mentor que não dá muito certo, né? Mas ele é o mentor da Mulan. A quinta etapa da jornada do herói é a travessia do primeiro limiar, que é quando o personagem então ele decide partir nessa jornada e ele vai dar o primeiro passo para que ele entre de fato nessa aventura, né? Então esse momento acontece, por exemplo, em Harry Potter, quando ele cruza a parede de tijolos e enfim conhece o beco diagonal, né? Ele entra de fato fisicamente nesse mundo de aventura, né? Isso pode acontecer quando ele entra mesmo num novo mundo, ou isso pode acontecer também de uma forma mais alegórica, né? Por exemplo, em Breaking Bad é quando o Walter White ele resolve fabricar metanfetamina e faz lá o laboratório móvel dele para fazer a droga. Esse momento também é o momento da travessia do primeiro limiar da jornada do herói que a gente tem em Breaking Bad. O sexto passo é o mais extenso da jornada do herói, é o que vai tomar mais tempo na história, né? Que vai ser provas, aliados, inimigos. É a parte mesmo da jornada, né? A parte das aventuras ali que o herói vai viver antes de encontrar com, né, de chegar perto de cumprir a sua missão ou de enfrentar o seu grande inimigo, ele vai encontrando pequenos empecilhos pelo caminho. É a maior parte da jornada em si, né? Então, por exemplo, em Toy Story, né, essa parte da jornada é quando o Woody sai para procurar o Woody, né, o Buzz, que o Woody sai para trazer o Buzz de volta para casa e ele vai viver algumas aventuras ali antes de conseguir. Então também em The Walking Dead, por exemplo, é quando o Rick ele sai do hospital e ele percebe que o mundo está completamente mudado e ele parte em busca da sua família. Aí ele vai enfrentar zumbis, ele vai, né, passar por várias etapas ali que é essa fase do provas, aliados e inimigos da jornada do herói. O sétimo passo se chama a aproximação da caverna oculta, que é um breve momento ali quando o herói então já passou por todo esse caminho dele aí e ele tá agora mesmo se aproximando ali do grande inimigo, se aproximando da grande prova que ele vai ter, né, da missão dele. Então é essa aproximação mesmo do grande enfrentamento que o herói vai ter que ter nessa jornada. Então isso pode ser de uma forma bem objetiva, né? Como por exemplo, quando o Bilbo ele tá na frente ali, prestes a entrar na montanha, que tá o Smaug lá com o tesouro, né? Que o Bilbo vai ter que entrar lá. Ou então ela pode acontecer de uma forma mais sutil, né? Mas é também essa parte da jornada, que, por exemplo, quando o Batman ele precisa pedir ajuda do Gordon e do Dent lá, né? Pra lutar contra o Coringa, pra tentar vencer o Coringa. Esse também é o momento dele pedir ajuda, né? É a aproximação também da caverna oculta. A gente tem o oitavo passo, que é a aprovação, que é o momento de vida ou morte mesmo ali daquele herói, né? É o momento pelo qual ele veio se preparando, para o qual ele veio se preparando durante toda essa jornada até então, né? E quando a gente pensa assim, mas ele vai enfrentar o inimigo dele no oitavo passo, mas não são 12 passos? Sim. De acordo com a jornada do herói, né, o enfrentamento do grande inimigo, a grande prova, né, ver se o herói vai ou não cumprir a missão, tá um pouco depois do meio ali da jornada. Ainda tem coisa para acontecer depois da jornada do herói. A jornada do herói ela não acaba com o herói conseguindo de fato, né, o que ele foi fazer, né, o que ele foi designado a fazer. Então essa parte da aprovação é exatamente isso, é o herói lá fazer o que ele foi designado a fazer, né? Então, por exemplo, é quando eu esqueci o nome do personagem de O Sol é para Todos, é quando vai acontecer de fato o julgamento Atticus, né? O Atticus ele precisa ali então
defender aquele cara, né, que tá sendo acusado e tal. Então, esse momento ali é a aprovação na jornada do herói de O Sol é para Todos, né? Ou então quando, sei lá, a batalha do Thanos, né, nos Vingadores, aquele momento da batalha é a aprovação de várias jornadas do herói que acontecem ali durante os filmes da Marvel. O nono passo é a recompensa, que é o que o herói vai ganhar depois de enfrentar de fato seu grande inimigo, né, ou cumprir aquela missão ali para a qual ele foi designado. Então essa parte ele pode ganhar de fato alguma coisa, como por exemplo a Katniss, né, nos Jogos Vorazes, eu sempre confundo com Jogos Mortais. A Katniss, depois de vencer os Jogos Vorazes, ela vai ganhar uma vida melhor, né, do que a que ela tinha antes dos jogos. Ou então pode ser apenas ficar vivo. A recompensa do herói pode ser permanecer vivo, né? Que é, por exemplo, o Frodo salvar o mundo. Essa é a recompensa dele. O 10º passo é o caminho de volta, que é quando o herói, depois de cumprir a missão dele, ele precisa voltar para casa, né? Então ele vai começar esse caminho de volta para casa, para o lugar comum dele, né? Mas lembre-se que agora ele já está transformado. Então ele já volta com muitas reflexões sobre essa jornada. Então é um momento da narrativa onde vão ter mais reflexões, né? Vão ser propostas mais reflexões mesmo para o leitor. E a gente tem esse momento, essa etapa da jornada do herói, todo o final do livro do Harry Potter, que ele vai voltar, então ele vai sair de Hogwarts para voltar para a casa dos tios. Ou a gente tem também, por exemplo, em Game of Thrones, por exemplo, eles lutam contra os caminhantes brancos lá em Winterfell, e aí que é, né, a grande batalha ali, e aí depois eles vão enterrar os seus mortos, e aquela cena ali também representa essa fase da jornada do herói do caminho de volta. Então observem que às vezes não é de fato um caminho de volta, né? É essa parte do até mesmo voltar para si depois da grande missão, né? Depois do grande inimigo, depois de ter enfrentado o grande inimigo. Normalmente é um caminho de volta mesmo. O personagem ele vai ter que voltar mesmo, vai ter que fazer esse caminho de volta. Mas às vezes esse caminho é um caminho interno também. E aí o personagem tá voltando para casa tranquilo, mas algo acontece e ele ainda vai ter que enfrentar um novo obstáculo, né? Não vai voltar para casa tão tranquilo assim, não. E essa é a 11ª etapa, que se chama a ressurreição, que é onde vai aparecer mais um obstáculo, mesmo depois do herói já ter cumprido a missão dele, ele ainda vai ter que enfrentar um último obstáculo para aí sim poder voltar para casa tranquilo. Então isso vai acontecer, por exemplo, vou citar 2 exemplos que são muito clássicos, assim, muito fácil de vocês identificarem esse momento. No Senhor dos Anéis, o Frodo ele vai voltar, né? Ele vai conseguir destruir um anel e ele vai voltar para o condado. E quando ele chega lá, ele encontra o condado bem diferente daquilo que ele deixou, né? O condado tá ali sendo destruído e o Frodo vai ter que resolver mais essa treta aí antes de ficar tudo bem. Ou então no 4º livro do Harry Potter, né? O Cálice de Fogo, o Harry ele vai participar do torneio Tribruxo. O torneio é a parte da aprovação, é a etapa da aprovação do Harry. Mas aí depois que ele consegue vencer o torneio, ele é mandado para um outro lugar, né? E aí ele vai ter que enfrentar mais um obstáculo, que é o quê? Nada menos do que o ressurgimento do Voldemort, né? E ele vai ter que conseguir sair fora daquilo ali. Essa é a parte da ressurreição em o Cálice de Fogo. Aí vale frisar que essa parte da ressurreição, ela pode acontecer tanto por causa de alguma coisa que ficou mal resolvida durante a jornada, né? Tem autores que optam por deixar, assim, pontas soltas para poder ter essa pega no final, né? Para dar essa emoção a mais no final. Ou pode ser algo totalmente novo, uma grande surpresa mesmo que vai aparecer ali no finalzinho. Por fim, a última parte da jornada do herói do Vogler vai ser o retorno com o Elixir, onde o herói ele vai, de fato, agora voltar para casa, né, transformado de alguma forma. Isso é muito importante na jornada do herói, tá bom? O herói, né, o protagonista dessa história, ele vai de fato passar por
por todas essas etapas não é à toa, ele vai aprender muita coisa e ele vai voltar para casa transformado, por isso que é o retorno com o Elixir, não é só o retorno, né? Então, por exemplo, em Toy Story a gente tem o Woody e o Buzz voltando para casa agora melhores amigos, né? Foram transformados de alguma forma. Ou a gente tem a Mulan voltando para casa agora reconhecida como uma grande guerreira e apaixonada também, né? Ainda tem mais essa transformação da Mulan também. Essa é a última etapa e assim a gente fecha os 12 passos da jornada do herói do Christopher Vogler. Como eu falei, né, eu já expliquei os passos também do Joseph Campbell, do monomito também aqui no vídeo do canal. No final daquele vídeo eu menciono os 12 passos do Vogler, mas eu não tinha explicado, né, dado exemplo desses passos, então eu achei legal trazer isso aqui pra vocês, ainda mais agora que vocês vão entrar nessa jornada do leitor comigo, né? Então não esquece de deixar o seu like aqui e não esquece de ir lá às 8 horas na nossa live de apresentação do projeto Jornada do Leitor. Um beijo e até mais!